meus amores, tudo bem com vocês? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Márcia Almeida aqui. Olha só, vamos dar continuidade à nossa aula de ontem, né? Ontem a gente fez essa massa aqui de bolo, tá totalmente na mão, ela já tá descansada, ela tava na geladeira. Pode ver que ficou retinha, tá? Ela tá com 9 centímetros e meio de altura. E hoje a gente vai continuar aqui com a nossa aula. Nós vamos aprender aqui juntinhos um brigadeiro pra gente rechear aqui o nosso bolo. Esse recheio, ele é um recheio coringa, porque ele é um recheio branco. Você pode usar ele de várias e várias formas para saborizar, com frutas, pode fazer ele de chocolate, pode colocar pedaços de chocolate, pedaços de biscoito. Então fica comigo até o final para você não perder nada dessa aula aqui que tá maravilhosa, tá bom? Então vem comigo que a gente vai começar a preparar aqui o nosso recheio do nosso bolo. Lembrando que vai ficar aqui na descrição o link para você entrar lá no nosso grupo VIP de WhatsApp, tá? É um grupo silenciado, não vai ficar perturbando você aí no seu telefone. É somente pra gente ficar se comunicando, pra gente poder postar pra você lá os PDFs com as receitas, tá bom? Que a gente for colocando aqui no canal. Então vamos lá. Esse recheio ele é muito simples, gente. Você vai precisar somente do leite condensado e do creme de leite. Se você quiser fazer ele de ninho, recheio de ninho, tem aqui no canal também outra receita, mas você pode só estar acrescentando aí 3 colheres de sopa de leite ninho, que aí você já vai ter um recheio sabor ninho. E aqui a gente vai acrescentar agora o creme de leite. Saiu dele. Agora a gente vai misturar, tá? Você mistura muito bem antes de levar pro fogo, para não criar nenhum gruminho, pro seu recheio ficar bem lisinho. Então agora a gente vai lá pro fogão e vocês vão ver o ponto exato, tá? Desse brigadeiro aqui, pra gente rechear o nosso bolo. Gente, antes da gente levar ele pro fogo, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Esse bolo aqui a gente vai fazer ele na decoração da Magali. Olha a Magali aqui comendo a melancia, né? Vai ser da Magali. Então, não perde a próxima aula, tá? Que na próxima aula você vai aprender a fazer o chantininho, vai aprender como fazer a cor amarela e vermelha. E a gente vai fazer aqui, vamos espatular, vamos fazer um trabalho de bico também, vamos dar o ponto correto no chantininho, tá bom? Para você tá aplicando aí nos seus bolos e nunca mais errar o ponto do chantininho. Então, vamos lá pro fogo. Bora lá. Olha só, gente, começou a ferver, tá? O nosso recheio. Como ele é um recheio branco, ele é um recheio base, então você não pode deixar de mexer aqui, senão ele queima. E o ideal é você fazer com uma panela grossa. Se você não tiver uma panela grossa, aí faz na panela de pressão que dá certo, tá bom? E se não tiver panela de pressão, não vai deixar de fazer, tá bom? Faz na panela fina mesmo, coloca uma colherzinha de manteiga ou de margarina e
não deixa de mexer, tá? Ele é um recheio que ele pega a estrutura rápido, tá? Não vai demorar. Você também, outra dica, você também pode abaixar o fogo, tá? Eu tô fazendo aqui com fogo alto porque eu já tenho uma certa habilidade para fazer recheio, né? Não vou deixar queimar esse recheio. Mas se você ainda não tiver habilidade para fazer recheio, você baixa o fogo, tá? Que vai dar certo. Não vai queimar o seu brigadeiro. Olha só, gente. Eu creio que deva ter passado uns 5 minutos aqui e ele já tá quase no ponto. Olha só, qual é o ponto do recheio? É quando ele vai caindo em blocos. Ele também solta do fundo da panela, tá vendo? Dependendo aí do seu fogão, é bem rapidinho, porque aqui só tem uma receita. Se você for fazer um bolo maior, você dobra a receita. Ó, caiu em blocos, tá pronto o seu recheio. Tá bom? A gente vai desligar aqui o nosso fogo. E a gente vai continuar mexendo, porque tá vendo que ainda tá cozinhando? E se a gente parar, provavelmente vai queimar esse recheio. Então, a gente continua mexendo até parar de ferver. Parou de ferver? Vamos colocar agora esse recheio para descansar. Vamos lá. Agora, meus amores, vamos colocar aqui o nosso recheio para descansar, tá? Olha, ele tá quente, mas ele já tá estruturado, um pouco com uma estrutura boa, né? Mas depois que ele esfriar, ele vai ficar ainda melhor, tá bom? Esse recheio aqui, esse ponto de recheio, pode ter segurança para fazer que ele não vai sair do seu bolo, tá? A gente vai colocar um filme plástico aqui, ou você pode usar saquinho também, aquele saquinho descartável ou sacola descartável que a gente compra em centro, né? Você coloca bem encostado do recheio, tá? Para não criar nenhuma película, aquela casquinha. Você deixa esfriar em temperatura ambiente mesmo, tá bom? E assim que esfriar, a gente vai já rechear o nosso bolo, tá bom? Então, meus amores, vamos continuar aqui com a nossa aula. O nosso recheio ele já tá frio e agora a gente vai rechear o nosso bolo, tá bom? Aqui, meus amores, eu tenho uma calda base. Tá, essa calda aqui nada mais é do que você colocar, eu chamo de 1 para 3. Tipo, se você for colocar uma xícara de chá de açúcar, aí você coloca 3 xícaras de chá de água, tá? Você deixa caramelizar um pouco o açúcar, não precisa caramelizar todo, e aí você já vai adicionando a água, deixou ferver. Tá pronta a sua caldinha base, pode ficar aí na sua geladeira por 10, 15 dias aí no máximo, que ela vai estar ótima para você usar, tá bom? Aqui a gente vai precisar da forma que a gente assou o nosso bolo, tá? Eu vou precisar de um saquinho pra gente colocar o nosso bolo, a faca e uma colher pra gente tirar o nosso recheio. Tirar aqui do filme plástico. E aí a gente vai cortar esse bolo aqui em 4 discos, tá, gente? A gente vai fazer com esse recheio, a gente vai fazer 3 camadas de recheio. Eu vou aqui forrar a minha forma, tá bom? Deixa eu cortar logo aqui os disquinhos para vocês verem. Nessa hora aqui é bom ter uma bailarina, mas eu vou fazer sem a bailarina para você ver aí na sua casa que também dá para fazer. Tem um outro jeito também que eu corto às vezes as minhas massas, que é com a própria forma. Eu vou pôr aqui para você ver. Coloco em cima da forma. Tirar aqui esse
E aí eu vou cortando aqui. Vou cortando aqui o meu bolo, vou girando. E aqui já tá o meu primeiro disco, tá vendo, gente? Muito macio. E aqui o meu segundo disquinho. Olha só, gente, como essa massa fica maravilhosa, olha, bem fofinha e estruturada. Grudou um pouquinho aqui no fundo, mas não tem problema, nós vamos tirar aqui com papel toalha. Vamos dar seguimento aqui à nossa receita. Nosso passo a passo aqui do nosso bolo. Você pode estar deixando dicas, tá, gente? Sugestões, perguntas aqui nos comentários, que depois eu vou responder a todos, tá bom? Você pode pesar o recheio para ficar mais uniforme aqui na hora que você for fazer o seu bolo. Eu vou colocar aqui o primeiro disco, tá, gente? Como eu já disse pra vocês, eu não gosto de apertar o bolo, tá? E eu vou molhar, mas não vou molhar tanto, tá? Só é um pouco, porque essa massa ela já é muito macia. Como ela é feita com óleo, né, óleo de cozinha, então ele não é uma massa seca, tá? Olha a textura aqui do nosso recheio, gente. E depois que ele gelar, aí ele vai ficar mais estruturado ainda. Vou pegar uma outra colher e tirar esse recheio. Como o bolo é pequeno, não precisa de tanto recheio, né, gente? A não ser que você queira fazer aí mais recheado, com mais de um dedo de recheio, né? Eu espalhei aqui dentro o recheio, tá? Tá vendo? E agora eu vou colocar mais um disco do meu bolo aqui. Eu vou molhar novamente um pouco, tá, gente? Não muito. Vocês podem ver que eu não molho totalmente aqui nas bordas, tá? Pra de repente não ter o problema aí de ir pra fora do nosso bolo a calda e acabar na hora de confeitar essa caldinha vir pra fora do bolo. Vou espalhando. Você pode usar uma manga de confeitar também para colocar o recheio no bolo, mas eu não vejo muita necessidade de usar a manga de confeitar. Pode ser na colher mesmo. Só você espalhar direitinho. Fica muito bacana, tá vendo, gente? E agora eu vou com mais um disquinho aqui do meu bolo. Não aperta muito, tá, gente? Só mesmo, só pra acomodar aqui. Você lembra que eu falei pra vocês que ia ficar bem certinho o nosso recheio? Nosso recheio não, gente, o nosso bolo. Ia ficar bem certo. E ficou, tá vendo, gente? O bolo não ficou barrigudinho, nem... ele nem murchou, ficou perfeito. Aqui a gente vai espalhando. Depois a gente vai colocar a última camada aqui de bolo.
Vai ficar 4 camadas de bolo e 3 de recheio. Eu vou deixar um pouquinho aqui desse nosso recheio, bem pouquinho mesmo, tá, gente? Isso aqui vai servir como colinha pra gente colar depois o nosso bolo na base. Vocês vão entender depois, quando a gente for colar o nosso bolo. Molhar um pouco. Agora a gente já molhou. Vai cobrir esse bolo. E ele tem que ficar, tá, gente? De um dia pro outro, dessa forma aqui, na sua geladeira. Não coloca nada de peso em cima dele. Finalizamos aqui o nosso bolo. Esse bolo, ele tem que ficar descansando pelo menos 6 horas na geladeira. Então, o que a gente vai fazer? Amanhã, às 20 horas, fica aqui comigo no canal. Vem pra aula, a nossa terceira e última aula, tá? Onde a gente vai confeitar esse bolo aqui no tema Magali. Você vai aprender a fazer o amarelo e o vermelho, tá bom? Pra gente confeitar esse bolo. Então, a aula de hoje foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tá sendo feito tudo com muito amor e carinho aqui, dedicação pra você, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Comenta aqui pra mim o que você tá achando, qual é a sua dúvida, qual é a sua sugestão, tá bom? Beijo, meus amores. Até amanhã. Tchau, tchau.